Jesus era só homem ou era Deus também? A igreja primitiva define que ele era Deus apenas 300 anos depois de sua morte. E Jesus mesmo nunca falou que era Deus. Será mesmo? Vamos entender essa história direitinho, porque essa é só a ponta do iceberg. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Júnior e vamos mergulhar na história para compreender se Jesus acreditava que era Deus, se os apóstolos acreditavam, se mesmo até a igreja primitiva concordava se ele era Deus ou não. Afinal, a maior parte das religiões do mundo concordam que Jesus é um cara bom. Algumas acreditam que ele era um profeta, outras acreditam que ele era um bom mestre, um ser iluminado, um ótimo homem com ética e moral excelentes, mas só a religião cristã assume que Jesus é Deus. Mas se isso fosse verdade, não seria algo muito claro e explícito na Bíblia? A gente não veria um versículo onde Jesus diz: "Eu sou Deus, me adorem"? Por que esse versículo simplesmente não existe? Se os apóstolos acreditavam que Jesus era uma pessoa divina, assim como a pessoa do Pai, por que eles demoram 300 anos para colocar isso no papel? Para quem não sabe, é lá no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que a igreja primitiva define isso no papel. Mas calma que eu tô me adiantando um pouco. A resposta disso eu vou dar mais pro final do vídeo. Agora eu quero analisar os evangelhos. Será que lá eu encontro alguma evidência da divindade de Jesus? Se você acredita na divindade de Cristo, coloca o like aqui no vídeo agora. Já põe já. Se você não acredita, comenta aqui embaixo e vamos pro vídeo. Hoje, o mundo cristão acredita que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Essa união inseparável das naturezas é conhecida na teologia como união hipostática. Isso quer dizer que a natureza humana e a natureza divina de Cristo são inseparáveis, estão sempre juntas. Isso quer dizer que, desde que ele encarnou no mundo, a natureza humana e a natureza divina de Cristo se tornaram inseparáveis, para sempre. O engraçado é que Jesus não se refere como Deus, ele se refere como Filho do Homem, que talvez seja o título mais comum a que ele utiliza para si mesmo nos evangelhos. Jesus utiliza a terminologia de Filho do Homem em várias passagens. Por exemplo, Marcos 10:45, em Mateus 17:22, em Mateus 18:11, Mateus 12:40, Lucas 5:24, e essa lista é longuíssima. Mas esse título, Filho do Homem, ele carrega uma mensagem secreta muito forte que fala sobre a divindade de Cristo. Mas não sou só eu que sei disso não. Os judeus da época de Jesus também sabiam. Sabe como eu sei disso? Não. Por causa da reação dos fariseus quando Jesus se intitulava o Filho do Homem. Se você for para Marcos, capítulo 14, versículo 62, logo antes da crucificação, Jesus está diante do Sinédrio, que contém 70 dos fariseus mais eruditos de todo Israel. E ele é questionado e ele fala: "Não, eu sou o Filho do Homem, tal. Nesse momento, o sumo sacerdote rasga suas vestes, fica irado e todo o Sinédrio condena Jesus à morte por blasfêmia. Mas por que o Sinédrio, a maior autoridade judaica, fica tão revoltosa com uma afirmação tão simples, tão boba? Filho do Homem. Isso me irrita! Então deixa eu te contar a mensagem criptografada que Jesus mandou de propósito para os fariseus. Se você for nessa passagem, o Sinédrio pergunta para Jesus: "És tu o Cristo?" E ele responde: "Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu." Aqui, Jesus faz referência a uma passagem muito conhecida dos fariseus, que era Daniel 7, versículos 13 e 14. "Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído." Perceba que o que foi dado ao Filho do Homem são coisas que só Deus pode ter. Primeiro, que ele tem reino, domínio e glória, coisas que são apenas de Deus. Segundo, que pessoas de todos os povos, nações e línguas vão servir ao Filho do Homem, coisa que nós devemos servir apenas a Deus. Terceiro, que o seu domínio é eterno e jamais vai acabar. Quem que está inserido na eternidade para reinar para sempre sobre todos os homens, senão Deus? Então veja que com uma simples afirmação e uma simples citação, Jesus se colocou como divino e também se colocou como Messias da visão de Daniel, coisa que os judeus estão aguardando já há muito tempo. Eles só não queriam aceitar que Jesus Cristo fosse esse Messias. E aí, fala pra mim, ficou claro agora esse título Filho do Homem e a importância que ele carrega?
Comenta aqui embaixo. Nice. É claro. Bom, mas se não ficou claro pra vocês, não tem problema. Eu tenho aqui uma relação de 33 versículos, onde Jesus declara claramente que ele tem a mesma natureza de seu pai. Se vocês quiserem, eu posso colocar isso num outro vídeo, só comenta aqui embaixo, vai ser um prazer produzir isso pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que o nosso esforço é responder todos os comentários. Mas se você já entendeu tudo, vamos seguir pra próxima questão do vídeo e dar um like aqui. Se é tão claro que Jesus é um ser divino, se tá tão fácil de perceber, por que a igreja primitiva demorou 300 e tantos anos pra colocar isso no papel? Por que já não falaram logo de cara, logo cedo? Bom, aí que tá o negócio. Primeiro você tem que entender que a igreja primitiva tinha o hábito de só definir e colocar no papel conceitos teológicos que estavam sendo debatidos e questionados. Agora, se todo mundo concorda em um determinado conceito teológico, por que eu vou fazer uma reunião, chamar todos os líderes, estudar, debater sobre um negócio que todo mundo concorda, colocar no papel, publicar isso? Não parece meio redundante? Se todo mundo concorda, tá tudo bem, segue a vida. É verdade. Só que aí que tá. Um pouco antes de 325, um pouco antes do Concílio de Nicéia, a igreja primitiva estava enfrentando um grande desafio teológico. Um cristão chamado Ário, lendo as escrituras e estudando, chegou numa conclusão própria de que Jesus não era divino. Jesus era um ser criado por Deus. Ou seja, em algum momento ele passou a existir, ele não era eterno. Deus fez Jesus e depois Jesus, como criatura, fez o resto do universo. Pelo menos, essas são as palavras de Ário. E qual que é um problema grave do pensamento de Ário? Primeiro, se Jesus não é eterno, ele é criatura, ele já perdeu um dos principais atributos divinos. Isso significa que adorar a Jesus é adorar a outro ser que não é Deus. E isso é definição de idolatria. Além de que isso contradiz várias passagens dos evangelhos e também tem outras consequências teológicas negativas, mas a gente não precisa focar tanto nisso agora. Bom, então nesse momento, para enfrentar essa heresia, a igreja primitiva convoca todos os líderes da igreja cristã da época. E essa história é muito bonita, porque cada grupo bolou seu próprio posicionamento para explicar a divindade de Cristo. Inclusive, Ário estava lá neste concílio e ele foi falar do arianismo. Mas nesse concílio estava presente também Atanásio, da cidade de Alexandria, que fica no Egito. E ele fez um posicionamento tão cheio do Espírito Santo e da verdade que convenceu todos os presentes do concílio. E desse posicionamento surge o Credo de Atanásio, que é aceito por toda a cristandade em todo o mundo, sejam católicos ou protestantes. O credo é longo, mas falando da divindade de Jesus, olha que bonito o que Atanásio diz. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, igual em glória, coeterna em majestade. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Entretanto, não são três eternos, mas um único eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não há, entretanto, três deuses, porém um único Deus. Portanto, a fé verdadeira é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem, Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. Assim, o Espírito Santo, por meio de Atanásio, convence todos os presentes de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Logo, ele não é criatura, ele possui todas as características divinas e, dentre elas, Jesus é eterno. E essa é apenas uma das coisas fundamentais que o Concílio de Nicéia define. Se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só para falar desse concílio, que é muito bonito. Então veja que Jesus Cristo se expressa ser Deus sim, não da forma rasgada como alguns gostariam, mas ele diz que é Deus. Os apóstolos acreditavam nisso, tanto que passaram esse ensinamento adiante, até que em 325 ele foi formalizado e nunca mais alterado na história do cristianismo. E esse é só um trecho de uma história muito bonita, de como o Espírito Santo, o detentor da verdade, garantiu que essa verdade teológica nunca fosse perdida pela Igreja de Cristo. Agora você sabe que se alguém tentar te fazer duvidar da divindade de Cristo, você sabe que o papo dele é balela. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e comenta, por favor, qual que é o próximo tema dos nossos próximos vídeos. Tô curioso em conhecer. Se você concorda ou não com o que a gente discutiu aqui, também coloca aqui embaixo, eu quero conhecer o seu ponto de vista. Bom, eu sou o Marcelo Júnior, fiquem com Deus, muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo Ponta do Iceberg.